Caríssimos filhos de Deus, que a luz do Evangelho nos guie. Sejam bem-vindos ao Catequista Digital, seu canal de formação católica. Meus irmãos em Cristo, a Palavra de Deus nos oferece um alerta grave e uma distinção crucial para nossa salvação. São João Evangelista, o apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Jesus, escreve em sua primeira carta sobre a existência de dois tipos de ofensa a Deus: o pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. Para a doutrina católica, este ensinamento, encontrado no capítulo 5, versículo 16, é o fundamento bíblico da distinção entre o pecado mortal e o pecado venial. É um ensinamento que exige nossa máxima atenção, pois a nossa vida eterna depende do entendimento desta diferença. O pecado mortal é a tragédia da alma, pois destrói a caridade no coração do homem por uma grave violação da lei de Deus, desviando-o daquele que é a própria fonte da vida. São João diz que é o pecado que leva à morte. Esta morte não é física, mas sim a morte da alma, que perde a vida da graça santificante. Esta ofensa é tão severa que, se não for restaurada pelo arrependimento e pela confissão, leva à condenação eterna, que é a separação definitiva de Deus. Para que uma falta seja considerada pecado mortal, a Igreja, com base na revelação, define que 3 condições devem ser cumpridas simultaneamente. A primeira é a matéria grave, a violação de um mandamento sério da lei de Deus, como matar, adulterar ou blasfemar. A segunda é a plena consciência, o conhecimento de que o ato praticado é, de fato, um erro grave. E a terceira é o pleno consentimento, o ato de desejar e executar a ofensa de livre e espontânea vontade, sem coação. Aquele que vive deliberadamente no pecado mortal anula sua capacidade de possuir a vida de Deus em si. Em contrapartida, o apóstolo João também fala do pecado que não leva à morte, que a Igreja chama de pecado venial. Este pecado, embora seja uma desordem e uma ofensa a Deus, não rompe a aliança fundamental nem destrói a caridade em sua raiz. Ele enfraquece a vida da graça, diminui o fervor e atrasa o progresso da alma em direção à santidade, mas não nos priva da amizade divina nem da esperança da salvação eterna. A Sagrada Escritura é clara. Se virmos nosso irmão pecar com um pecado que não o leva à morte, devemos rezar por ele e Deus lhe dará a vida. Isso significa que o pecado venial é perdoado por atos de piedade, penitência e pela missa. Mas São João faz uma advertência séria sobre aquele pecado que leva à morte. Devemos nos submeter a um constante e honesto exame de consciência e jamais devemos subestimar a gravidade de ofender a Deus. O sacramento da penitência, a confissão, é o único meio seguro e ordinário instituído por Jesus Cristo para ressuscitar a alma do pecado mortal. Somente a graça de Deus nos capacita a fugir do pecado mortal e a lutar contra o venial, buscando a cada dia a perfeição em Cristo Jesus. Somos o Catequista Digital, a sua dose diária de fé e conhecimento. Que Deus ilumine os seus passos e te fortaleça na fé, para que você possa viver a santidade a qual você foi chamado. Amém. E inscreva-se neste canal.